Gostei desse valeu aí, como foi. Boa, Ceará. Pessoal, muito bom dia, né? Muito obrigado pela presença de todos, por vir prestigiar o nosso evento, tá? Eu sou o Alex Andrade, sócio-diretor de operações da Publia. A gente está trazendo esse conteúdo para vocês hoje, relacionado à inteligência artificial, mas reforçando alguns pontos, esse é um conteúdo abraçado por um braço de educação da Publia, que é o Publia Advertising Academy. E por conta desse braço de educação, a gente desenvolveu diversos treinamentos que todo ano a gente vai renovando, vai indo ao encontro das nossas agências parceiras, dos nossos anunciantes amigos, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo às vezes no nível mais conceitual, outros conteúdos no nível mais técnico, conteúdo direcionado ao planejamento, ao mídia de fato, ao atendimento, enfim, a gente tenta abranger todo mundo aí dentro desse universo de compra de mídia, que é o foco da Publia. Então, para quem está tendo um contato aí pela primeira vez comigo, a gente, na Publia, trabalha principalmente com a gestão de campanhas de mídia digital. E aí, apesar de esse resumo ser bem simples, né, campanhas de mídia digital, a gente está falando de pelo menos umas 30 plataformas de compra de mídia diferente, que a gente tem que ter expertise de todas elas para poder gerenciar e fazer um bom trabalho e no final do dia garantir mais vendas, mais aquisição de produtos, mais aquisição de serviços, né? O conteúdo de hoje é um conteúdo relacionado à inteligência artificial e, obviamente, que a gente quis trazer esse conteúdo também para surfar a onda do momento, né? Tá todo mundo falando de inteligência artificial, mas não foi só por isso, foi principalmente para reforçar com vocês, que trabalham dentro desse contexto de marketing, reforçar com vocês o que a gente tem disponível hoje, quais aplicações, de fato, a gente já pode utilizar agora e seguir no dia a dia das nossas rotinas, tá bom? Então, o nosso conteúdo ele vai ser, acho que bem prático, espero que seja bem proveitoso para vocês e já vou deixar aqui aberto para qualquer momento vocês levantarem a mão e fazerem algum questionamento. Vai ser muito rico, não se preocupem com o tempo, porque a gente reservou a sala até 6 da tarde, então todo mundo fica aqui com a gente, tá? Daqui a pouco tá chegando os motoboys do iFood aí para um almocinho, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Mas brincadeiras à parte, se vocês contribuírem aqui com a nossa dinâmica vai ser excelente, e aí, porventura, se eu olhar o tempo aqui, eu falo, pessoal, deixa eu acelerar um pouquinho. Daí a gente segue juntos, beleza? Maravilha. Bom, vamos trazer aqui rapidinho o que vamos falar hoje, tá? Todo o treinamento da Publia, e estou vendo alguns rostinhos conhecidos, vocês já tiveram a oportunidade de ter alguns treinamentos, outros pela primeira vez, espero que seja bem legal, mas todo o treinamento da Publia a gente começa com alguns conceitos iniciais, para a gente ir construindo conhecimento pouco a pouco. A gente vai fazer isso aqui também. O primeiro bloco é destinado a isso, tá? Mas o grande ponto desse treinamento vai ser olhar para o bloco número 3, que são as tecnologias que a gente de fato tem hoje dentro desse contexto de compra de mídia, que a gente já pode utilizar, né, a IA trabalhando lado a lado da gente. E aqui já vale alguns reforços, né? A gente não vai falar de ChatGPT, a gente não vai falar de Perplexity, de Gemini, de DeepSeek, porque se vocês procurarem no YouTube, vocês vão descobrir de tudo, né, relacionado a isso. Então o foco aqui vai ser mostrar algumas coisas que não necessariamente estão explícitas para vocês nas plataformas de compra de mídia, né? Só para entender um pouquinho do público aqui. Quem aqui já entrou na plataforma Google Ads? Levanta a mão. Opa, excelente. Meta Ads, TikTok Ads, não TikTok rede social. Pinterest, maravilha. DSPs, opa, diminuiu. Maravilha. Bom, essas são algumas plataformas de compra de mídia, mas tem outras 30 para a gente falar, tá bom? E tem treinamento para isso também. Quem sabe a gente volta aí em breve fazendo alguns desses conteúdos. Vamos lá, vamos dar os primeiros passos aqui. Básico do básico, o que é inteligência artificial? Os treinamentos que a gente tenta desenvolver da Publia, eu sempre viso definições acadêmicas, tá? Eu acho que ela é um bom ponto de partida. E naturalmente eu trouxe essa definição acadêmica, que a gente tem utilizado muito aí dentro do contexto de inteligência artificial, que nada mais é do que um campo das ciências da computação, destinado aí a criar grandes sistemas, né, grandes mecanismos, para ajudar a gente no dia a dia com algumas tarefas bem operacionais. Eu gosto dessa definição porque ela traz alguns elementos importantes. O primeiro deles é um campo da ciência da computação. Vamos lembrar lá no ensino médio? Eu tinha português, matemática, história, geografia, física, várias disciplinas, certo? Ciência da computação nada mais é do que uma dessas disciplinas. Por exemplo, a física. Dentro da física, eu tenho diversos conteúdos. Cinemática, mecânica e por aí vai. Portanto, o IA está para a ciência da computação
assim como, por exemplo, a cinemática está para a física. Nada mais é do que uma cadeira de conhecimento dentro dessa disciplina, beleza? Dentro da ciência de computação, a gente tem também o quê? Banco de dados, engenharia de software, e alguns outros elementos, visão computacional, e a gente vai ver que a inteligência artificial se aproveita de diversas dessas cadeiras de conhecimento para compor toda a sua dinâmica, tá bom? Saindo um pouquinho dessa definição acadêmica, eu também gosto de uma definição um pouco mais do cotidiano, e essa é uma que me chamou muita atenção. Ela é uma forma de simular a inteligência humana, né? Tentar corresponder ou até exceder a inteligência humana. E claro que aqui abre algumas questões, né? Filosóficas até, porque tem muitas inteligências, né? A gente tem a inteligência emocional, a inteligência do cotidiano, né? Das experiências vividas, a própria inteligência acadêmica. Quando a gente fala que a IA, ela busca simular a inteligência humana, a gente está principalmente falando que ela tenta criar as conexões entre as capacidades do ser humano. Os três principais. A capacidade de descoberta. Eu descobri novas informações, novos dados, entender novos contextos. Segunda capacidade do ser humano. A capacidade de prever. Eu imaginar o que pode acontecer a partir de um certo ambiente, a partir de certos eventos que eu estou visualizando. E a terceira capacidade, que é uma das principais e que nos diferencia dos demais seres vivos, é a capacidade de raciocínio. Então, a inteligência artificial, ela busca criar conexões entre as capacidades do ser humano, que é de descoberta, de previsão e de raciocínio, para então executar aquelas tarefas, né, de modo autônomo. Eu gosto muito dessa definição também, tá? Mas aqui, a ideia é construir conhecimento pouco a pouco, e, naturalmente, a gente tem que abordar alguns termos. Se a gente der um Google agora, a gente vai se deparar com esse termo aqui, Machine Learning. Alguns de vocês que ainda estão iniciando esse processo podem se confundir e associar que IA é Machine Learning. Já vamos parar por aí. Machine Learning é um subcampo da IA. A IA se aproveita da Machine Learning para desenvolver tudo que ela pode desenvolver. Vamos entender melhor o que é esse cara, né? Se a gente traduzir literalmente aqui, Machine Learning, aprendizado de máquina, a gente já começa a entender um pouquinho o que ele significa. Quando a gente fala esse aprendizado de máquina, a máquina aqui é tanto um sistema físico, por exemplo, no notebook, ou essa televisão, né, no notebook que está ali, mas também sistemas virtuais, né, algumas aplicações, softwares e por aí vai. Esse aprendizado, pessoal, é a grande magia por trás da IA. Essa máquina, esse sistema, vai buscar aprender a se desenvolver visando uma autonomia. Mas para isso, eu posso dar uma certa ajuda. Eu posso ajudar esse sistema a ser desenvolvido com eu mesmo ditando regras para ele. Eu mesmo trazendo alguma programação do que esse sistema deve fazer para um determinado evento. Mas o que a gente principalmente busca aqui é que esse sistema se desenvolva por conta própria, que daí seria esse Machine Learning não programado. Então vamos trazer uma ilustração aqui. Vamos pegar, por exemplo, o que toda montadora agora de veículos está trazendo no carro ali, que é aquele tal controle adaptativo de velocidade, certo? Como que funciona isso? Eu tenho aqui meu carro, minha BMW, bonitona, acabei de comprar, estou andando ali, né, quem me dera, BMW, estou andando ali por uma avenida movimentada, estou a 40 km por hora e de repente um carro entra na minha frente. Esse tal de controle adaptativo vai identificar o veículo da frente e acionar uma frenagem no meu carro para manter uma certa distância que eu programei. Pessoal, esse comando simples de identifica o objeto da frente e estabeleça uma certa distância, por isso freie o carro, isso é Machine Learning. Tão simples quanto isso é Machine Learning. É a Machine Learning programada. Eu, ser humano, quando fui desenvolver lá na montadora esse mecanismo, programei esse acionamento. Tranquilo? Mas a gente está visando aqui o não programado. Porque olha só a situação de um carro autônomo. O carro autônomo, ele tem diversos eventos que ele tem que identificar. Por exemplo, hoje está chovendo aqui em Curitiba. A luminosidade já fica um pouco menor. Os sensores podem entrar em alguma confusão. Então, esse sistema do carro autônomo tem que identificar isso e também ter um tipo de acionamento. Entrou um caminhão bruscamente na minha faixa. O sistema tem que identificar e ter algum tipo de ação. Ou, por exemplo, uma bola
começou a quicar no meio da rua e de repente uma criancinha sai correndo na frente. O carro autônomo tem que identificar e fazer alguma coisa relacionada a isso. Citei aqui 3 possibilidades, mas quantas possibilidades, quantos eventos não podem acontecer durante a rotina de um carro autônomo? As possibilidades são infinitas. Eu, ser humano, eu não conseguiria prever em todas as situações e pré-programar. Por isso que eu preciso de um sistema que vai, por conta própria, se autorregular, se autoprogramar e desenvolver os seus acionamentos a partir de certos eventos. Machine Learning não programado está presente, portanto, nos carros autônomos. Entendido? Tranquilo? Se há dúvidas? Maravilha. Bom, o que acontece? Alguns de vocês certamente se depararam com o termo de alucinações. As IAs, se não forem bem treinadas, se não estiverem bem capacitadas, elas sim vão conseguir se auto-treinar, mas às vezes a ação dela não vai ser das melhores. É por isso que quando a gente fala de Machine Learning, a gente também tem que falar dos treinamentos. Tá? Esse treinamento ele pode ser supervisionado ou não. Supervisionado por mim, né? O dono aí da razão. Ou não supervisionado, em que a própria máquina vai também buscar suas fontes de informações para se treinar. Como que funciona isso? Vamos lá. Vou treinar esse sistema. Eu vou passar uma lista de dados. Olha só, sistema. Aqui é uma lista de dados cujo rótulo são gatos. Uma nova lista de dados. Aqui é outra lista de dados. E o rótulo desses dados são cachorros. Estou treinando meu sistema. Chegará um momento que o sistema vai se auto-treinar e ele vai falar assim: Alex, estou vendo aqui que da lista original eu posso trazer uma classificação a mais. Essa lista original que você classificou apenas como gatos, na verdade eu tenho o gato amarelo, o gato preto e um gato que é uma mix, né, uma mistura aí dos dois, um gato manchado. Beleza, já me trouxe uma nova classificação. Vamos trazer isso para um contexto de negócios? Eu tenho aqui, de um lado, uma lista de clientes que compraram produtos da minha empresa no ano de 2023. Beleza? Chega a IA e vai se auto-treinar e vai estabelecer novas classificações. E vai falar o seguinte: olha só, Alex, estou vendo aqui que parte daquela galera que comprou produtos em 2023, após comprar o primeiro produto, eles também compraram o produto número 2. Opa, beleza, então tem um público aqui que sempre que compra algo, depois tem um upsell. Legal, não tinha percebido isso. Alex, estou vendo aqui que nessa lista de 2023 tem um público que quando comprou o produto X, nunca mais comprou nada de você. Opa, então tem algum problema com esse produto X. São exemplos bem básicos aqui, pessoal, mas só para reforçar o seguinte: esse treinamento que a própria IA vai desenvolver vai buscar fontes externas para fazer correlações, mas principalmente para te gerar alguma informação nova. Alguma informação que talvez você não tenha pensado, você não tenha correlacionado. Beleza? Maravilha. Bom, a gente chega também num outro termo que fatalmente em qualquer pesquisa que formos fazer no assunto ele vai aparecer. É o tal do Deep Learning. Por conta desse termo, a gente está vendo a IA sendo revolucionada aí, e é o que a gente está vendo nos dias atuais. Tá? Esse boom da IA só foi possível por conta do Deep Learning. Trazendo apenas um technique aqui, o Deep Learning ele é apoiado no que a gente chama de redes neurais. A gente pode jogar isso de fora e vamos olhar para a figura agora. O que é o Deep Learning? Propositalmente, eu quis trazer nessa imagem o Deep Learning dentro do bloco da Machine Learning, porque já ajuda a classificar. Deep Learning nada mais é do que um subconjunto da Machine Learning. Portanto, tudo isso que eu falei da Machine Learning quanto a programação e treinamento está aplicado no Deep Learning. Qual é a diferença dele? O Deep Learning me permite ir em camadas mais profundas dos dados. Tá bom? Por conta disso, eu consigo olhar de novo para aquela lista e o Deep Learning vai me ajudar com o seguinte. Olha só, estou vendo aqui, Alex, que dessa lista que eu já classifiquei de modo diferente, já te trouxe informações novas, tem algumas coisas mais obscuras, né? Por exemplo, tem um tipo aqui de dado, ou melhor, um tipo de gato, que o pelo é maior do que o outro. Tem um tipo de gato aqui que ele é mais longitudinal, outro que é mais achatadinho e gordinho. Tem um tipo de gato que o olho é diferente do outro.
Então, Alex, estou buscando fontes externas aqui, por exemplo, do Conselho de Biologia, e estou percebendo que desses dados eu posso fazer uma classificação por raças. Então, existe o gado de raça A, de raça B e de raça C. Opa, maravilha, eu não tinha esse conhecimento. Que bom que você buscou. Vai chegar um momento que o Deep Learning vai uma camada tão profunda do dado e também buscando de fontes externas, que ele vai falar também assim, Alex, estou vendo aqui que tem um bicho que parece muito com um gato, só que ele é extremamente veloz, extremamente carnívoro e muito feroz. Certamente é um felino, mas na verdade ele é uma onça, uma pantera, um tigre. Então, o Deep Learning, ele tem esse mecanismo das redes neurais, é todo um tratamento matemático ali por trás, tá? E que ao puxar fontes externas também de informações, fontes que eu nem passei para ele, porque ele se auto-treina, ele vai conseguir fazer inferências e chegar nesse tipo de informação nova que eventualmente eu, ser humano, não chegaria tão rapidamente, tá bom? Posso até chegar, mas às vezes eu vou gastar alguns dias de trabalho, tá? Bom, diante disso, a ideia é construir conhecimento, a gente realmente pode chegar aqui no que de fato é a inteligência artificial. Como eu comentei, a inteligência artificial ela vai compondo diversos elementos da ciência da computação. E aqui alguns deles, né? Primeiro aqui, processamento de linguagem natural. Aqui é uma capacidade da IA de entender o que o ser humano está querendo falar. Digita um texto, manda um áudio ali, a IA já consegue entender. A gente faz uma brincadeira que é como se fosse uma capacidade da IA de escutar o ser humano, tá? Segundo, visão computacional. Isso é algo que existe desde 1900 e bolinha, quando eu estava na faculdade ainda. Visão computacional é pegar uma imagem, transformar em um monte de zeros e uns e interpretar a partir desse contexto. Aqui é uma capacidade da IA, então, de ver o mundo que o ser humano pode visualizar. Tranquilo? Comunicação. Certamente alguns de vocês já se deparou aí com algum assistente de voz, né? Já conversou com uma Alexa, de repente já está conversando com um chatbot ali, de repente manda um áudio para ele. Isso aqui é a capacidade da IA de realmente falar, ok? E por fim, robótica, que aqui naturalmente a gente já associa aqueles humanoides, né? Aqueles robôs parecidos com seres humanos, mas aqui a gente está principalmente falando de uma capacidade da IA de movimento. Lembra lá do carro autônomo? Lembra do carro com controle adaptativo? Aquilo envolve robótica. É o acionamento daquele veículo, né? Ele observou alguma coisa e fez uma frenagem. Movimento, ok? Então olha que interessante, eu tenho aqui a capacidade de escutar, a capacidade de ver, a capacidade de falar e a capacidade de se movimentar. É praticamente um ser humano. Lembra que ela tentava corresponder, simular o ser humano? Está faltando uma coisa só para aquelas competências do ser humano, que é a capacidade de raciocinar. E eis que a gente chega na IA generativa. A IA generativa a gente já consegue aqui validar, portanto, o primeiro conceito importante, que ela não é somente para a gente criar uma imagem bonitinha do zero e colocar no Instagram, tá? A IA generativa é muito mais do que isso. Ela é o que permite a IA realmente raciocinar. E é por conta da IA generativa, aí de modo otimista, vendo toda essa história, que a gente pode enxergar essa revolução de inteligência artificial, na verdade, como mais uma ferramenta que pode se tornar minha parceira de trabalho. Um colega de faculdade que vai resolver um problema comigo, né? Um assistente que vai me ajudar numa tarefa operacional, e por aí vai. A IA generativa ela permite essas trocas, esse raciocínio, essa criação, né? Não só no sentido de desenvolver uma peça criativa, mas essa criação de soluções. Tranquilo? Bom, chegamos no ponto mais alto que temos hoje com a IA generativa, que é a IA generativa. É minha parceira de trabalho e por conta disso, em que momento eu estou relacionado à IA? Eu estou no momento que eu posso pegar esse parceiro de trabalho para me ajudar com algumas tarefas. Então, por exemplo, digamos que eu seja um autor de um livro, estou escrevendo agora uma nova obra, essa obra será destinada a um público jovem e infantil, tá? E eu quero que uma personagem central seja bem icônica. Essa personagem deve ser irônica, deve ser uma personagem meio preguiçosa, deve ser uma personagem que remeta ao mundo das animações. Meu amigo, IA generativa, me ajuda a criar essa figura da personagem central. Ele vai me trazer, por exemplo, o Garfield, bonitão aqui. Propositalmente, eu quis trazer essa figura do Garfield, tá? Para reforçar um outro conceito que às vezes a gente vê sendo tratado de forma equivocada.
A IA não vai trazer necessariamente uma cópia de algo existente. Aqui eu trouxe. Mas ela não necessariamente vai trazer uma cópia, tá? Ela muito possivelmente vai trazer referências daquilo que já existiu. Afinal, ela foi treinada com base em dados existentes, ok? Então, isso aqui é uma ilustração errada do que a IA me traria. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Maravilha. Bom, tudo isso, pessoal, para a gente entender de fato o que é IA, acho que agora aqui todo mundo já tem mestrado e doutorado no assunto, tá? A gente pode dar o próximo passo direcionado para o foco da nossa apresentação, que é olhar para a compra de mídia, tá? Quando eu falo de compra de mídia, estou falando aqui de diversas plataformas de anúncio, diferentes inventários, diferentes públicos, diferentes posicionamentos, cada posicionamento me obrigando aí a ter especificações diversas de criativos, certo? Mas quando a gente olha para a IA, todos esses campos hoje já estão presentes nas ferramentas. E aí uma observação importante, esses campos já estavam presentes há pelo menos uns 10 anos. Quando nasceu toda essa dinâmica de compra programática, a IA fez parte disso no momento zero, tá? Essa dinâmica de leilão do espaço publicitário, essa dinâmica de entender as audiências diversas e as suas granularidades, a IA que tratava disso. Só que a gente não classificava como IA, a gente principalmente tratava disso como machine learning, deep learning, visão computacional, que são esses elementos que a gente está vendo aqui, beleza? Bom, mergulhando no assunto, pessoal, naturalmente a gente se depara com ambientes, pessoas que às vezes vão olhar a IA de modo pessimista. Meu Deus, vai tirar o meu emprego. Já olhei dessa forma também, tá? Mas depois que eu fui entrando no assunto, fui tentando me desenvolver, eu percebi que na verdade eu ganhei um baita aliado no meu dia a dia. E aí, essa percepção acabou se refletindo em alguns dados que eu encontrei. Um deles, que me chamou muita atenção, é justamente o percentual de pessoas, né, dentro do nosso contexto aqui de marketing, que realmente estão integrando o IA no seu dia a dia de trabalho. Apenas 20% dos profissionais realmente estão utilizando o IA no seu dia a dia de trabalho. No Brasil, esse número é ainda menor, tá? Isso aqui eu olho com eu tenho um grande olhar aqui de modo otimista, em que eu tenho uma oportunidade na mão de sair à frente, tá? Sair à frente enquanto empresa, enquanto profissional. Porque se pouquíssimos estão integrando essas ferramentas, eu posso integrar isso e disparar à frente do mercado. Aqueles que estão integrando IA no seu dia a dia de trabalho estão obtendo receitas de até 60% maior do que seus concorrentes diretos. Então acho que é uma boa chancela aí de que realmente faz sentido eu ir para cima desse assunto, certo? Só que aí, mergulhando nesse tema, tentando entender melhor o mercado, os medos, os anseios, a gente se deparou com uma informação até curiosa. Porque o que esses líderes estão fazendo para ter receita 60% maior do que seus concorrentes, dentro desse nosso contexto aqui de comunicação, de marketing, de propaganda. Quando a gente vai olhar o que eles estão fazendo, aí é curioso, porque na prática, quem aqui fez publicidade e propaganda? Pô, maravilha. Pessoal, essa lista de ações que esses líderes estão fazendo, a gente aprendeu na faculdade que se eu executar essa lista de ações dentro de uma estratégia de comunicação, a chance de sucesso é muito grande. Não aprendemos? Olha aqui, visão integrada do cliente, eu entender de fato o meu público-alvo, as particularidades dele, conseguir colocar uma criação customizada, conseguir testar diferentes canais de mídia, fazer uma realocação rápida dos meus canais, porque às vezes esse aqui vai ser muito bom para um propósito, esse aqui nem tanto para o outro. Conseguir entender que um criativo otimizado, uma segmentação em tempo real, isso aqui pode fazer o usuário engajar mais. Então, essa lista aqui, há muito tempo, todos nós sabemos que se eu executar essas ações, a tendência de eu sair à frente é alta. A diferença entre nós, entre aspas aqui, que não estamos executando, e esses líderes que estão executando, é justamente a execução. Porque eles estão tendo tempo de executar essas medidas estratégicas, enquanto a gente, que não está utilizando IA, não temos. A IA está permitindo a gente aplicar ações estratégicas. Quem não está usando IA está ficando mergulhado nas dezenas de e-mails que chega sexta-feira, 6 da tarde, que a gente tem que resolver. É o nosso dia a dia, a gente sabe. Então, a diferença entre nós, esses líderes, ou melhor, a diferença daqueles que não aplicam para os que estão aplicando, é justamente utilizar essas boas práticas e realmente garantir que elas vão à frente, que elas sejam executadas. A teoria a gente já sabe.
E aí reforça um ponto que eu observei no meu dia a dia quando eu fui entrando em contato com a IA. Lá na Publia, eu tenho diversas vezes ali fazer alguns relatórios, tenho que puxar alguns relatórios financeiros, tenho que mexer no Excel, eu tenho uma certa familiaridade com a ferramenta, baixo ali um monte de base de dados, fico ali umas 4, 5 horas fazendo alguns tratamentos e chego na minha informação. Bom, 4, 5 horas de trabalho. Aí agora eu desenvolvi um robozinho ali que em 10 minutos me entrega o que eu preciso. Ganhei tempo. Tempo para curtir ou tempo para ser estratégico e aplicar ações importantes na empresa. Tranquilo? Esse que é o grande ponto. Vamos entender a IA, a minha forma de ver aqui, como um aliado, um parceiro de trabalho. Tá bom? Pessoal, trazendo ainda algumas noções aqui de como esses líderes estão aplicando isso, tem 3 cases que eu achei bem interessante mostrar para vocês. Um deles é de uma instituição financeira. Aqui relacionado à visão integrada do cliente, tá? Qual que é o grande desafio aqui? Qual foi o desafio, na verdade? A instituição financeira, eu vou tomar como exemplo a Luciana e a Luana, tá? A instituição financeira poderia olhar para as duas, Luciana e Luana, e estabelecer que elas são do mesmo perfil de público, tá? Mulheres com uma certa idade, com um certo poder aquisitivo, mães, com certos interesses em comum relacionados aí a coisas diversas. Beleza, é uma mesma persona X. Pessoal, por essa instituição financeira ter definido essa persona única em que as duas estão enquadradas, a comunicação dessa instituição financeira para esse público vai ser única. Mas aí, elas vão perder, essa instituição financeira, na verdade, vai perder grandes oportunidades. Porque, veja bem, ao aplicar a IA e conseguir entender a pessoa para além da persona, a IA permitiu identificar que a Luciana está no momento de vida buscando um investimento imobiliário. Opa, eu, instituição financeira, eu tenho um produto certo para ela. Já a Luana está no momento de vida que ela está procurando uma previdência. Opa, eu também tenho um produto financeiro para a Luana. Se eu passo a entender a pessoa e não a persona, eu posso customizar a minha mensagem. A maioria que fez publicidade e propaganda sabe que se eu personalizo minha comunicação, a tendência de engajamento é ainda maior. E se a tendência de engajamento é ainda maior, eu posso ter benefícios quanto à taxa de conversão. Esse é um case aí de como a IA permitiu. E por que permitiu? Porque o Deep Learning ajudou a gente em camadas mais profundas, daquele dado genérico. Tranquilo? Olha como a IA generativa ajudou esse e-commerce. O desafio desse e-commerce, eu acho que ninguém tem esse desafio, né, que é um orçamento limitado. No caso desse e-commerce, vamos pegar aqui, por exemplo, um e-commerce de blusinhas, tá? Eu sou um e-commerce de blusinhas. Esse e-commerce ele precisava vender no período mais crítico do ano, Black Friday. Tem outros 300 mil e-commerces tentando vender nesse período, tá? E ele tem um orçamento limitado de campanhas, ou seja, ele tem que ser cirúrgico, não pode desperdiçar o orçamento. Como que ele fez isso? Ele utilizou da IA generativa, que agora a gente sabe que não é simplesmente para criar imagens legais para colocar no Instagram, ele utilizou da IA generativa para criar grandes modelos de previsão, modelos preditivos, sim, tentando prever o futuro. Como que ele fez isso? Ele passou todos os seus dados de campanhas, dados de transações comerciais de diferentes usuários, criou o seu próprio modelo preditivo e pediu para a IA mostrar para ele, indicar para ele quais canais de mídia poderiam fazer mais sentido naquele momento do ano, Black Friday, que é mega competitivo, e para esse propósito de vender blusinhas, tá bom? A IA, já que ela estava em posse de uma informação mega valiosa, transação financeira é uma das principais, né, informações que a gente tem no contexto de mídia, para esse propósito de e-commerce. Ela estava em posse de informações riquíssimas, conseguiu estabelecer um bom modelo preditivo e indicou melhor em quais canais de mídia deveria investir. Bom, se ele estava em diferentes momentos da jornada do usuário, até outros indicadores foram melhorados aqui, como por exemplo o reconhecimento de marca. E convenhamos, para um e-commerce geralmente ele nem olha para isso, né? Mas indicadores de modo indireto também foram aperfeiçoados. E a generativa ajuda nisso aqui, tá? Tentar prever o futuro. Por fim, esse varejista. Aqui a gente pode falar, por exemplo, como um supermercado, tá? O grande desafio de um supermercado, ele tem a terça-feira da carne, a quinta do hortifruti, o final de semana do eletrodoméstico, do Electrolux, né?
Então, ele tem, cada dia da semana, alguma oferta para expor. A IA ajudou aqui em duas questões. A primeira é no volume de criação. Lá antigamente, para esse volume de criação de diferentes ofertas diariamente, a gente pegava na agência, colocava 35 estagiários numa sala fechada, sem ar-condicionado, e deixava criando. Hoje em dia isso caiu, agora é somente uns 20 estagiários, tá? A IA ajudou nesse sentido aqui. Esse supermercado utilizou a IA para garantir esse desdobramento em massa. Pessoal, é um agente, é um robô que vai fazendo essa produção em massa segundo certos parâmetros, certas dimensões, certo peso, certo layout. Foi pré-programado para executar essa tarefa. Não preciso mais dos meus estagiários sofrendo ali. Posso deixar meus estagiários agora aprendendo o ofício para depois executar tarefas distintas e mais estratégicas. Beleza? Mas eu comentei com vocês que esse varejista utilizou a IA também para uma outra finalidade, e foi na finalidade de inteligência de qual mensagem expor. Porque olha só, vamos pegar a Luciana como exemplo. Será que a Luciana é um perfil que vai se identificar com uma mensagem que está trazendo a oferta, 20% de desconto, ou com um produto sendo exposto? Talvez ela vai engajar mais com o produto sendo exposto. Mas aí, aquela equipe de criação lá de 1900 foi lá e fez um monte de peças relacionadas à oferta. Poxa, então já perdeu o engajamento da Luciana. Só que ao mesmo tempo tem outro usuário que vai engajar com a oferta e não com o produto. Então, como identificar essas microaudiências e o que ela mais quer receber, né, de mensagem, de comunicação? Agora entra aqui de novo a IA generativa, estabelecendo os modelos preditivos, tentando criar as correlações e entender. Esse nicho joga a oferta, esse nicho joga o produto. Para esse aqui não adianta mostrar a terça-feira da carne. Espera só o final de semana porque ele está tendendo aqui a comprar um eletrodoméstico. Beleza? Então, estou sendo mais cirúrgico no meu investimento, na minha comunicação, estou ganhando escala de produção, não preciso deixar o pessoal trancado na sala ali até a madrugada desdobrando peça. Tranquilo aqui, pessoal? Bom, a gente chega nesse terceiro bloco, que é o ponto aqui que eu queria mostrar as aplicações que de fato temos. E aqui a gente tem então as tecnologias de IA que realmente estão hoje inseridas no processo de compra de mídia, tá? Esse processo de compra de mídia, quando a gente vai olhar ele no detalhe, tem várias ramificações, tem várias etapas, mas de um modo macro, na minha forma de ver, a gente consegue dividir nessas três etapas fundamentais. Primeira etapa de um processo de evolução de campanhas digitais, a etapa justamente de definir qual será a minha comunicação. Que formatos de anúncio eu vou utilizar, né, quais peças criativas, quais conteúdos eu quero ali depois continuar. Segunda etapa de realmente ativar a mídia, ativar a veiculação de campanha. Que aqui é onde o bicho pega, né? Na hora que eu dei o start, a mensagem está sendo propagada, vai ter aqueles que amam e aqueles que odeiam. E a terceira etapa, que não é uma etapa fim, é uma etapa meio, que é a etapa de mensuração e insights. Por que é uma etapa meio? Porque no momento que eu ativar a minha campanha, essa etapa também está começando. No momento de ativação, eu já consigo interpretar os resultados e eu já posso ter algumas decisões em cima deles. Beleza? Eu vou entrar então, etapa a etapa, mostrando que aplicações temos disponíveis hoje, tá bom? A começar aqui pela etapa de criação e conteúdo, tá? Etapa de criação e conteúdo, a gente tem algumas aplicações. A primeira delas é o que a gente chama de anúncios responsivos e sugestões dinâmicas. Vamos lá. Anúncios responsivos é um recurso, e aqui é uma ilustração do Google Ads, mas todas as plataformas têm esse recurso em algum nível, tá? Aqui é só uma ilustração do Google Ads. Mas anúncios responsivos é algo que a gente tem há pelo menos 4 anos, em que eu vou passar para a ferramenta certos elementos de criação. Título, uma imagem, um texto, uma URL, certas extensões, e ela, por conta própria, vai fazer a combinação entre esses elementos e variar para mim ali 20, 30, 50 formatos de anúncio. Eu poderia fazer isso por conta própria, mas a IA vai me ajudar nessa operação. Isso aqui a gente já tem há algum tempo, mas eis que entra a IA, de uma forma como a gente vem conhecendo hoje aí, e me traz as sugestões dinâmicas. As plataformas agora estão permitindo eu trazer elementos externos.
e pedir que a ferramenta também busque por outros dados para compor e então entregar as possibilidades de criativo. Um exemplo muito simples, eu jogo ali a URL de destino e peço, dá uma pesquisada, varre todo o meu site e me traz algumas variações de peças, com base naquilo que eu estou ofertando no meu site. Tenta entender o que está acontecendo no contexto de mídia agora, a competição, por exemplo, de Black Friday, eu que sou um e-commerce, e tenta trazer um anúncio para mim que vai se diferenciar com os demais anúncios que vão ser apresentados aí na dinâmica, né, de compra de mídia. Então, é isso que a sugestão dinâmica está trazendo. Só que essa sugestão dinâmica, ela também está trazendo não só essa inteligência em o que anunciar, mas também na variação das peças que antes eu tinha que fazer por conta própria. Então, esse aqui é um caso de meta. Como que funciona isso? Eu poderia pegar aqui um anunciante que tem diversos produtos, tá? E eu mesmo desdobrar todos os produtos aqui em meta, todos os posicionamentos. Qual que é o desafio de meta? Em meta, vocês que já dominam a ferramenta podem me corrigir se eu estiver errado. Eu tenho Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger e agora Threads. Cada uma dessas plataformas eu tenho diferentes posicionamentos. Feed, Stories e por aí vai. Ou seja, 5 plataformas, 3, 4 posicionamentos diferentes, uma combinação matemática rápida aqui, a gente tem de 15 a 20 possibilidades de anúncio. Cada anúncio, pessoal, cada anúncio vai ter alguma dimensão, vai ter algum peso, vai ter alguma característica de quantidade de caracteres. Então, eu teria que fazer isso de modo manual? Até poderia. Só que se eu sou um e-commerce e tenho 1.500 produtos para anunciar, 1.500 produtos eu tenho que fazer 20 anúncios diferentes. Cara, é uma loucura, né? A ferramenta está me ajudando com essas sugestões dinâmicas, conectando diretamente com o feed de produtos e já trazendo tudo isso pronto para mim. Significa que eu vou aceitar tudo que ela trouxe e seguir a vida? Não, mas significa que dos 20 que ela trouxe, talvez 18 já façam sentido e eu sigo a minha vida. Então já me deu aí, né, tempo, já ganhei tempo para conseguir ser estratégico e não necessariamente ter que trabalhar no operacional. Fez sentido? Essa é a primeira aplicação que a gente mais vê, apesar da ilustração ser de Meta e Google Ads, todas as ferramentas hoje em mídia estão trazendo isso em algum nível, tá? Algumas mais, outras menos. Evoluindo aqui para uma segunda aplicação de IA, que é a geração automática de criativos. Essa aqui a gente vê a IA generativa trabalhando do jeito mais mercadológico aí que a gente tem contato, que é realmente criando a nossa imagenzinha ali do zero. Mas olha que interessantes os elementos que a gente tem por trás. Eu tenho primeiro processamento de linguagem natural, porque eu estou passando ali em contexto, em texto, né? Passando assim, olha, eu quero uma imagem de tal forma, sei lá, uma praia, que eu mostre passarinhos voando, o mar azulzinho e tal, e ela vai lá, interpreta isso, me cria a imagem. Visão computacional também atuando aqui. E ela vai comunicar comigo para entender, não, ficou legal isso aqui, Alex? Não, muda esse fundo. Pô, ficou legal isso aqui? Olha, eu estou vendo que tem uma pessoa com 6 dedos, tira um dedo da mão dessa pessoa. Então a gente vai se comunicando com a ferramenta e resolvendo esse problema. Aqui cabe um ponto importante, né? Em alguns treinamentos a pessoa até fala assim, Alex, mas tem ferramenta de criação que já traz isso aí, por que aqui é diferente? Eu acho que aqui é muito no sentido de dinâmica de empresa. A equipe de criação tem sua ferramenta que é até mais especialista do que essa. Só que às vezes a equipe de mídia está ali configurando a campanha, tem que fazer alguma adaptação rápida, e aí às vezes a gente cai naquela burocracia. Vou mandar para uma outra equipe que já está com outras demandas, aí vai ver isso só no final do dia, vai me entregar isso só 2 dias depois, e aí eu perdi o timing de campanha, certo? Então aqui é realmente para a gente ter celeridade no processo. Até essa imagem da frente, que também está relacionada à geração automática de criativos, me ajuda nesse sentido. Porque aqui às vezes aí eu adaptar um texto para, por exemplo, ele sair o anúncio no formato paisagem, né? Às vezes o anúncio virou uma paisagem ali nas redes sociais, mexi rapidinho no texto e já ganha escala de veiculação. Às vezes, para eu tirar dessa paisagem, é só mexer no background. Eu já faço isso mesmo, eu, operador da mídia. Eu preciso ficar indo e voltando com a equipe de criação. Perceba que não é substituir nada aqui da equipe de criação, mas é só ter escala no processo mesmo produtivo, tá? Bom, segunda aplicação, terceira, desculpa, aplicação relacionada ainda à etapa de criação, tá? Aqui a gente está falando do DCO. Para quem não está familiarizado com o termo, pessoal, basicamente o DCO é assim, ó, vou tomar a Luana como exemplo. A Luana pesquisou
por uma geladeira que ela está querendo comprar e, de repente, essa geladeira vai perseguir a Luana por todos os lugares da internet, né? É isso que é o DCO, tá? De maneira bem resumida. O DCO, me corrijam se eu estiver errado, ele já existe há pelo menos uns 10 anos, tá? Só que agora a IA entrou e revolucionou esse negócio. Porque agora a IA vai ver o seguinte: a Luciana também pesquisou a geladeira. Pela dinâmica do DCO, ela vai receber geladeiras em todo o local da internet, assim como a Luana. Entra a IA e vai enxergar camadas mais profundas dos dados e vai identificar o seguinte, que a Luana, ela realmente está querendo comprar. Sabe por quê? Há 4 anos atrás, ela comprou uma geladeira e, olhando aqui informações externas, eu sei que a média, o tempo de vida desse eletrodoméstico são 4 anos. Portanto, ela está bem no momento. Inclusive, eu, inteligência artificial, estou verificando aqui que ela tem um poder aquisitivo que dá para comprar side by side. Então, opa, eu vou ser agressivo e veicular esse anúncio para ela. Ela está no momento e ela pode pagar por isso. Já a Luciana, no exemplo super hipotético, tá? Ela está com o nome negativado no Serasa. O cartão de crédito dela está no vermelho. Portanto, eu não vou gastar dinheiro com a Luciana. Isso é inteligência de campanha. Se eu sei que o usuário não está apto para engajar, para comprar comigo, é coisa melhor que isso. Eu vou deixar de gastar dinheiro de mídia com ele e vou para quem importa. Tá bom? O DCO ele foi robustecido pela IA utilizando desses recursos. Tá bom? A gente chega no quarto recurso aqui de aplicações de IA, que são as campanhas autônomas. Aqui, pessoal, essa é uma ilustração, inclusive, de um conjunto de campanhas de Google Ads, tá? Todas as ferramentas estão tentando evoluir para ter uma campanha autônoma. Qual que é a ideia aqui da campanha autônoma? É chegar num nível em que eu vou passar, basicamente, orçamento, período e dar o start. A campanha, por si só, vai desenvolver os criativos, vai estabelecer as URLs de destino, de repente ela vai até fazer a landing page, tá? Ela vai se autogerenciar, te mostrar um relatório no final do dia e ainda fazer todo o check financeiro no final do mês. Pô, maravilha, né? Metade da sala vai perder o emprego porque ele não vai precisar fazer esse acompanhamento de mídia. Eu já vejo com outros olhos, eu vejo que metade da sala agora vai ter tempo para olhar algumas coisas mais interessantes. Até porque, apesar de gostar muito da ideia de uma campanha autônoma, isso hoje não é nada funcional. Vocês aqui levantaram a mão que têm familiaridade com algumas plataformas, e a gente sabe que essa aqui, inclusive, é uma ilustração de Performance Max, né? A gente sabe que se eu der o start e sair aí para o meu dia, quando eu voltar vai ter um caos generalizado. Esse caos ele mora onde? Primeiro ponto, às vezes foi desdobrado um criativo que foge da identidade visual. Ruim, mas não é péssimo, né? Mas é ruim. Ou às vezes foi exposta uma oferta de um produto que nem existe mais. Ou às vezes foi exposta uma oferta que não deveria ser exposta. 50% de algo, quando na prática não poderia nem dar 10%. Então, às vezes, tem algumas alucinações. É um termo que a gente ouve muito falar de IA. Isso também se aplica aqui nas campanhas de mídia. Tá? Tem um ponto mais grave. Para alguns anunciantes, inclusive, isso acaba sendo mais sensível. Acho que principalmente organizações, tipo, iniciativa pública, principalmente. Por exemplo, estou expondo um anúncio num ambiente em que eu não deveria estar exposto. Um ambiente que mostra pornografia, um ambiente que mostra tragédias, ou um ambiente que está falando mal de alguma dinâmica ali daquela organização. Então, esse controle na unha que o ser humano tem, porque é uma sensibilidade de relações humanas, muitas das vezes a IA não tem. Tranquilo? Esse é o ponto de atenção. Mas, na dinâmica de configurações, isso aqui é maravilhoso, porque eu estabeleço alguns parâmetros. Será maravilhoso, melhor dizendo, né? Ainda não é. Será maravilhoso porque eu posso estabelecer algumas configurações que eu sei que dão certo, pedir para a IA simplesmente configurar isso aqui para mim de modo autônomo. E aí me permite ser estratégico na campanha, olhar a evolução dela, fazer as diferentes parametrizações, os direcionamentos entre canais. Ok? A gente chega agora para a segunda etapa do processo de compra de mídia, que é onde começa a pegar fogo, né? A campanha realmente começa a atuar, que é a etapa de mídia e personalização. São as diversas utilizações que a gente vai fazer ao longo da veiculação da campanha. Tá?
Aqui a gente vai ter 4 blocos de aplicações. O primeiro bloco de aplicações de IA está relacionado à forma como se veicula a campanha, ao ritmo de veiculação, tá? A gente tem aqui 3 aplicações, mas tem uma aqui que é a protagonista do meu modo de ver, tá bom? Vamos lá, a primeira delas é bem simples. A gente tem aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma divisão mais inteligente do orçamento de campanha entre as audiências. Essa é a ideia. Por exemplo, tem 10 mil reais, vou distribuir entre 4 audiências, matemática simples, 2.500 para cada uma. Tranquilo, né? Isso a gente já sempre fez. Agora entra a IA. A IA vai olhar o seguinte, Alex, estou vendo que a sua campanha aqui é destinada a gerar mais tráfego para o site. E estou vendo que a audiência número 3 está com péssimo desempenho de CTR. Portanto, eu não vou veicular os 2.500 que você me pediu. Vou distribuir de maneira mais inteligente entre os demais que estão gerando mais tráfego. É isso que a IA faz. É um exemplo muito simples, mas vamos pensar isso de modo multivariável, que é o que a IA realmente está atuando. A IA vai olhar que aquela audiência está sendo excelente, mas somente com um público bem pequenininho, no período de 9 às 10 da manhã, na região de Curitiba e quando sai no portal Correio do Povo. Opa, olha a granularidade de informação para entender do que está sendo bom ou ruim. A IA vai nessa granularidade e ativa alguma coisa relacionada a isso, seja para bloquear a veiculação ou para alavancar a veiculação. Tudo isso com base num parâmetro principal que é qual é o seu objetivo? O que você quer gerar com essa veiculação de mídia? Beleza? O ser humano poderia fazer isso? Claro. Mas se eu olhar todas as micro segmentações de uma campanha e tentar ativar, eu vou ficar o dia inteiro e não vou conseguir. São milhares e milhares de combinações, tá bom? Segunda aplicação de IA é o Smart Bidding. Todas as ferramentas têm isso e praticamente todas elas roubam essa inteligência das DSPs. Eu vi aqui que umas 3 pessoas levantaram a mão que já gerenciaram DSPs, né? Smart Bidding nasceu com a DSP. Opa, sinto muito, Ciro. Nasceu com a DSP. Como que funciona essa aplicação, pessoal? Aí o Smart Bidding, ele vai olhar para um usuário e entender se faz sentido eu dar um lance maior ou menor para ele. Retomando aquele meu exemplo da geladeira, se a minha campanha é de conversão, ou seja, se eu quero vender a geladeira, concordam comigo que faz muito sentido dar um lance super alto na Luana, que tem um perfil realmente de compra. Já para a Luciana, talvez não faz sentido eu dar um lance. Eu não quero nem veicular para ela. O Smart Bidding é o que permite essa estratégia do SEO ser desenvolvida. Ele vai permitir ou não dar um lance maior, menor, ele vai calibrar esses lances. E se o usuário realmente vai comprar a geladeira, eu quero veicular para ele. É isso que o Smart Bidding faz, tá? Mas aí nesse bloco de aplicações relacionado ao ritmo de veiculação, entra a terceira aplicação que é o Custom Bidding. E esse aqui eu acho que está revolucionando aí o mercado de mídia, tá? Vou dar de exemplo aqui, hipotético, só para ilustrar, 2 grandes anunciantes. Casas Bahia e Americanas, tá? Casas Bahia e Americanas investem muito em mídia. Ambas estão utilizando as mesmas ferramentas, Meta, TikTok, Pinterest, por aí vai. Ambas estão comprando no mesmo inventário de anúncios e destinando seu investimento para a mesma audiência, ok? Então, estão ali no mesmo cesto de soluções. Só que aí, entra a Casas Bahia e fala assim, pera lá, vou desenvolver uma IA, colocando todas as minhas regras de negócio, toda a minha expertise de mercado, tudo aquilo que também eu quero vender mais porque eu tenho uma rentabilidade melhor, e vou direcionar minha compra de mídia com base nessa inteligência. O Custom Bidding está permitindo isso. É uma abertura das plataformas de eu, anunciante, ou eu, agência, Trading Desk, aplicar a minha IA, a minha expertise na compra de mídia e tentar me diferenciar desse cesto comum de soluções. Tranquilo? A gente já utiliza esse Custom Bidding há pelo menos 5 anos. A gente foi a primeira empresa que trouxe inteligência artificial para o Brasil para a gestão de campanhas. A Sybase, empresa francesa. A gente pega na Publi, a gente tem todo um entendimento ali de campanhas, de diversos segmentos, diversas quantidades de campanhas, diversos objetivos e formatos, desenvolveu nossas regras de negócio e aplicou na gestão das campanhas, para otimização. Então eu sei que determinadas campanhas
do segmento de educação em determinada época do ano, eu tenho que ir com essa regra. Campanhas do segmento automotivo, já tenho que ir com outra regra. Eu poderia fazer isso enquanto ser humano, eu mesmo. Só que pensando numa escala de operação de 1000 campanhas por mês, eu teria que aumentar muito o time, né? A IA vem e me facilita um pouco esse processo. Tranquilo? Bom, segundo bloco de aplicações dessa etapa de compra de mídia, que é a etapa de ativação da mídia de fato, aqui a gente se refere a aplicações da qualidade da veiculação. Aqui é muito básico, tá? A gente tem aplicações de IA que vão entender o que está sendo falado na página e o que está sendo exposto, conseguindo ali permitir ou não que eu veicule o anúncio, por exemplo, num ambiente que está falando de política, num ambiente que está falando de economia, ou num ambiente que está falando de moda, mas também não vai me permitir colocar um anúncio da minha marca do lado de uma imagem da guerra da Ucrânia. Poxa, tem umas imagens horrorosas ali, não quero colocar a minha marca do ladinho. Então, a IA permite isso. Que recursos que ela utiliza aqui? Primeiro deles, processamento de linguagem natural. Ela vai entender o que está sendo falado. Segundo, visão computacional. Ela vai entender que imagem está ali. Jamais veicularei em campanhas, em sites de pornografia. Eu tenho essa segurança porque eu tenho um recurso de IA sendo aplicado que consegue entender se o que está sendo exposto ali é legal ou não de ser veiculado. Beleza? Aqui também tem um protagonista, que é o Environment Targeting. Essa aplicação de IA, ela vai muito além daquilo que está no site. Ela tenta entender também a experiência do usuário, o que ele costuma fazer ao receber um anúncio, o que ele costuma fazer ao entrar em determinado portal de notícia ou entrar em determinado ambiente que tem anúncio. Então, o que essa aplicação faz? Ela vai observar que esse usuário aqui, quando entra num site de notícias, por exemplo, ele logo que carrega, ele já rola para baixo a página, para ler as notícias. Então, se ele faz isso de imediato, concordam comigo que não faria tanto sentido eu colocar o meu anúncio logo no topo? Essa percepção é básica, mas ela ajuda muito a gente a evoluir indicadores de visibilidade. Que quando a gente olha para o Brasil, e esse é um dado de Comscore, tá? Apenas 49% dos anúncios no digital realmente são visualizados. Significa que metade do orçamento do cliente está indo para o lixo. Ou significava, porque nas plataformas eu tenho esse recurso à minha disposição, que vai ter interpretações como essa e garantir, melhor para mim, que eu realmente exponho um anúncio em um ambiente, em um posicionamento que o usuário irá ver. Beleza? Então é por isso que a gente fala que vai muito além de simplesmente ter acesso a uma ferramenta. Vai também de como você gerencia ela, pela sua expertise por trás e as suas regras, né, de negócio aplicadas ali. Tá bom? Terceiro bloco de aplicações. Aqui está relacionado às audiências da campanha. Tá? Também tem um protagonista na minha forma de ver, mas vamos por partes. Primeiro deles, essa primeira aplicação está relacionada às audiências que engajam com determinados conteúdos. Então, eu, por exemplo, estou vendo aqui meu Instagram, estou curtindo ali um conteúdo de esportes, curtindo algum conteúdo de economia, eventualmente eu entro num portal de notícias, eventualmente eu vejo um vídeo de um determinado influencer que fala de política e por aí vai. Por conta desses engajamentos que eu tenho na internet de um modo geral, eu serei classificado em diferentes plataformas como uma audiência que gosta de economia, futebol, política, entre outros assuntos. Eu sou classificado dessa forma pelo meu engajamento, beleza? Então, quem faz isso? Quem consegue identificar e criar as correlações? É inteligência artificial por trás, tá? Tem uma segunda aplicação aqui, que daí são as audiências preditivas. A inteligência artificial olha para essas audiências que a gente teve ali de classificação e começa a criar granularidades diferentes. Então, vou dar um exemplo da Samsung. Digamos que eu sou a Samsung e eu quero anunciar o novo smartphone dela, meu, né, no caso, que é o S114, né, já está evoluindo aí. Esse novo smartphone, eu quero criar uma estratégia de comunicação e concordam comigo que eu ativar a mídia para uma audiência interessada em smartphone é uma estratégia que até faz sentido? Entra a IA nesse contexto e olha para essa audiência interessada em smartphone e começa a criar novas granularidades. A IA vai fazer o seguinte: olha, Alex, tem aqui um interessado em smartphone, mas tem uma perninha aqui que é interessado em Samsung. Tem outra que é interessada em Xiaomi, outra que é interessada em iPhone.
Opa, maravilha! Eu vou conversar de modo individualizado com quem é interessado em Samsung, em iPhone, em Xiaomi e por aí vai. A IA entra nisso aí também para fazer uma outra classificação. Lembra as classificações? O Deep Learning atuando? A outra classificação que ela vai fazer é o seguinte: Alex, está vendo essa perna aqui do interessado em Samsung? Eu consigo ramificar também que tem aquele interessado porque é um entusiasta de tecnologia e tem aquele interessado porque realmente quer comprar. Ela conseguiu pegar informações externas, iguais aquelas da geladeira que eu fiz a brincadeira entre a Luana e o Luciano, e consegue classificar diferente essas audiências. Para a Samsung isso é maravilhoso, porque eu estou chegando na Black Friday, quero fazer uma campanha agressiva, com descontos, com upsell, um monte de coisa. Eu vou cirúrgico nas audiências que realmente querem comprar. Então, por conta da IA, eu estou observando nas ferramentas de compra de mídia novas micro-audiências, tá? E aí começa a vir aquelas ideias, né? Meu Deus, será que faz sentido eu ser mais generalista na minha segmentação ou mais cirúrgico? Acho que tudo depende. Tudo depende do seu objetivo de negócio. A gente tem as campanhas que são perenes, campanhas que eu tenho que garantir um alcance, um reconhecimento de marca. Como que você vai trabalhar, ou melhor dizendo, você vai querer trabalhar essas campanhas de reconhecimento de marca, de alcance, de consideração, de prospecção, para um público que eventualmente não te conhece ou não já está querendo fazer relação comercial contigo. Então você precisa das audiências generalistas. Mas aquela campanha que é cirúrgica, com uma mensagem customizada, não adianta ir com uma campanha cirúrgica com mensagem institucional, né? Uma mensagem customizada, eu vou para uma campanha cirúrgica com um orçamento específico para essa audiência que quer comprar o smartphone. Beleza? Então, ter a possibilidade de segmentação é o que importa. Se eu vou mais generalista ou menos generalista, tem a ver com o objetivo de negócio, principalmente. Tá bom? Tem a questão das plataformas insistindo com essa história do inglês. Acho que é legal. Bem lembrado. A gente tem rodado aí o mercado, né, com esse treinamento, e aí já teve alguns treinamentos que trouxeram o seguinte, que a Luciana comentou. Algumas plataformas, vocês que gerenciam sabem que semanalmente chega algum consultor trazendo aí considerações das suas campanhas, né? Algumas plataformas têm indicado trabalhar de modo generalista nas segmentações. Para mim tem bem claro que trabalhar de modo generalista faz sentido a depender do objetivo de negócio. Só que muitas das indicações que a gente está ouvindo, na minha forma de analisar, tem a ver com o treinamento da IA dessas ferramentas. Todas elas estão desenvolvendo suas IAs. Para desenvolver sua IA você precisa treinar, para treinar você precisa de dados. Então, que a estratégia é melhor de ativar a mídia com um monte de gente para obter muitos dados, acho que tem a ver com um pouco disso, tá? E também tem a ver com você criar corpo de dados para a sua campanha. Pô, se eu estou ativando a campanha para Curitiba inteira, é diferente de eu ativar a campanha apenas para o Batel, público menor. Se eu tenho um engajamento de Curitiba inteira, eu vou conseguir inferir coisas diferentes do que o engajamento só do Batel. Isso seria uma estratégia, mas a gente não pode ficar desperdiçando dinheiro, né? Então a estratégia de ser cirúrgico, na minha opinião, acaba fazendo mais sentido também, tá? Não seguindo a instrução. Exato. Nem sempre seguindo a instrução, tá? Então, eu acho que assim, o ponto de partida é qual é o meu objetivo de negócio nessa campanha, tá? E se eu tive campanhas preliminares que me atendiam para outros momentos do funil, obviamente, que também é complicado, né? A gente chegar somente no momento de que eu tenho que vender e ativar uma campanha, sendo que eu nunca fiz nenhum trabalho anterior de construir uma base. Tá bom? Protagonista da história desse bloco de audiências é o Engagement Audience. Como que funciona isso aqui? Digamos que eu estou aqui no Instagram, estou passando stories, passando reels, né, vendo ali meu feed, olhei um conteúdo, curti, olhei outro conteúdo, comentei, olhei um outro conteúdo, compartilhei com a Luana, outros eu salvei. Ou seja, estou engajando com diferentes conteúdos. Por conta disso, eu seria classificado aqui como uma audiência que tem interesse em certos conteúdos. Só que eis que surge o Engagement Audience. Ele vai olhar camadas mais profundas dessa minha atuação e vai entender que quando eu compartilhei com a Luana determinado conteúdo, eu fui para fazer alguma chacota. Pô, olha que negócio horrível. Quando eu comentei fazendo alguma coisa de ódio ali. Nossa, esse negócio não vale nada. Ou seja, quando eu estou engajando com aqueles conteúdos, não é porque eu era um promotor desses conteúdos, mas sim um detrator. O Engagement Audience está conseguindo ir além e entender
em cada uma das audiências quem são os promotores e os detratores daquele contexto, daquele conteúdo. E, pô, isso aqui é fantástico. Porque se eu sou uma marca que eu tenho que ativar a mídia muito atenta à minha reputação, ao sentimento do público em cada meio, eu tenho que usar isso, né? E aí entra de novo, não faz sentido necessariamente eu ir com uma estratégia generalista. Às vezes no generalista eu vou cair no público que me odeia. Significa que eu não devo conversar com o público que me odeia? Muito pelo contrário. Eventualmente você vai querer que eles comprem de você, que eles se relacionem com você, mas aí você vai ter a oportunidade de conversar de um modo diferente. Com a minha amiga eu converso de um jeito. Com essa pessoa que nem me conhece eu tenho que conversar de outro. E com aquele que me odeia? Vou pensar 2 vezes antes de falar algo. São oportunidades que a gente está tendo em mãos. Eu posso atacar essa oportunidade, eu posso fingir que ela não existe e seguir com o meu dia a dia aí de gestão de campanhas de um modo generalista. Beleza? Aqui vale a pena reforçar um ponto. Poxa, Alex, então está tudo disponível, é chegar e ativar e vai dar certo? Calma aí. Algumas dessas coisas, e vocês que gerenciam aí campanhas sabem muito bem disso, algumas dessas coisas que eu mostrei até aqui estão bem explícitas na ferramenta. Então, os botõezinhos assim animados, clica aqui que aqui tem IA. Outras dessas são coisas que a gente não vê, são coisas que estão ali por trás, os códigos das ferramentas. Esse exemplo aqui do Engagement Audience é um deles. Eu não tenho ali, público promotor e público detrator. O que eu tenho na ferramenta é o seguinte, exemplo, eu tinha antes uma audiência interessada em smartphone de 1 milhão de pessoas. Agora eu tenho 200 mil. Eu diminui o volume. Nossa, que pena, né? Eu preciso ativar muita mídia, veicular muito. Não, mas espera lá, esses 200 mil, você tem segurança que é um público que tem mais afinidade com o propósito da sua campanha. Então é isso que o Engagement Audience está atuando, trazendo aí mais veracidade àquela audiência que está disponível nas ferramentas. Outra ressalva, algumas plataformas têm isso super elaborado, outras nem tanto. Aqui eu estou trazendo um resumo de tudo que eu vejo em comum entre todas elas. Mas, por exemplo, se eu pego numa DSP, eu tenho isso aqui super evoluído. Se eu pego no TikTok, eu tenho isso aqui em evolução. Tá? Significa que não vai evoluir? Não. Mas significa que a gente tem que saber em que momento está, para saber usar do jeito certo. Tá bom? Maravilha. Chegamos no 4º e último bloco de aplicações dessa segunda etapa do processo de compra de mídia, que é relacionado à segurança. Não sei se vocês sabiam, mas tem fraude no digital. Olha só. E aí, é legal que vocês já têm familiaridade com o Google Ads e sabem que todo final de mês o Google, com a sua benevolência, te deposita na conta uns $20, uns $15. Só que legal, $20. Qual que é a justificativa disso? Ele identificou fraudes em algumas campanhas e está te devolvendo dinheiro. Maravilha, beleza. Aqui, a IA entrou nesse bloco com diversas aplicações, mas a principal delas, que eu quero comentar, é relacionada a como evitar a fraude. Para evitar a fraude antes desses recursos de IA, a gente precisava que a fraude ocorresse. Eu precisava gastar o dinheiro errado para então identificar a fraude. Agora, em tese, algumas plataformas melhores, outras piores, a gente está identificando isso antes. Olha um exemplo. Essa fraude aqui chama Ad Stacking. Como que funciona ela? Digamos que eu vou entrar agora no G1, tá? E o G1 quer fazer maldade. O G1, o primeiro banner que eu vou ver é o 970 por 250, tá bom? Eu, usuário, estou observando apenas um anúncio, uma impressão. O G1, malandramente, colocou por trás desse anúncio outros 10 mil. Ele empilhou 10 mil anúncios, beleza? O anunciante vai pagar esse preço. Achando que ele iria comprar apenas uma impressão, ele comprou 10 mil impressões. Essa é uma fraude que era recorrente no mercado. Até então, para identificar, tinha alguns recursos e tal, mas muitos deles apoiados em primeiro acontece a fraude, depois eu evito. Como que a IA faz agora? Ela vai observar que aquele usuário ele teve 10 mil oportunidades de impressão em um curtíssimo espaço de tempo, milésimos de segundos. Na prática, o que seria isso? Seria eu, em milissegundos, entrar 10 mil vezes na mesma página. Humanamente possível. Então a IA vai falar assim, ou esse usuário não é um humano, ou o site
fez alguma maracutaia. De qualquer forma, não vou deixar veicular a campanha. As plataformas estão evoluindo para ter esse recurso. Tá? Esse é um recurso também que as DSPs têm há muito tempo. Google Ads começou até agora, e é por isso que alguns de vocês já há algum tempo não estão mais recebendo aqueles $20 na conta no final do mês, né? Principalmente esse ano, acho que parou. Então tem tempinho que a gente não recebe. Redes sociais, em tese, tem mais segurança disso, tá? Em tese. Por quê? Porque a gente viu muita fraude no início do TikTok. Plataforma em evolução, mas o TikTok também é uma plataforma que a cada mês evoluía muito forte, tá? Então é isso, pessoal, é saber onde vocês estão colocando mídia, entender as particularidades, ter essa expertise e direcionar bem os recursos, tá? Vamos lá. Terceira e última etapa, que não é uma etapa fim, é uma etapa meio, como já conversamos. Essa aqui também teve evoluções relacionadas às aplicações novas de IA, e aqui tem 3 blocos principais, tá? Primeiro bloco está relacionado aos diferentes estudos que a gente pode fazer, aos diferentes experimentos. Alguns de vocês certamente já teve a demanda aí, já teve a oportunidade também de desenvolver algum estudo de brand lift, tá, para a marca. Me corrijam se eu estiver errado, eu já tive algumas experiências, e as que eu tive foi meio custoso, então assim, são poucos players que atuam nessa área. Por ser poucos players, naturalmente, na oferta e demanda, preços altíssimos, e a depender ali do tipo de estudo, você fica meio engessado a alguns modelos de perguntas e tal. Então, tem suas particularidades, vamos chamar assim. As plataformas, elas estão evoluindo todas elas para já te permitir, no momento que ativa uma campanha, você ativar em paralelo uma campanha de brand lift. Algumas já estão com isso bem estabelecido, outras nem tanto. Quem aqui acessa muito o YouTube, certamente já percebeu que diversas vezes está aparecendo ali, quer participar dessa pesquisa? Né? Isso está aparecendo mais recorrentemente. Porque as plataformas já estão permitindo, no ato de ativação da campanha, se colocar em paralelo esse estudo. A gente sabe que, por teoria de marketing, um brand lift feito ali de modo correto, a gente tem que entender o reconhecimento da marca como um todo, as ativações de todas as mídias. Mas não é tecnicamente possível. Mas, se eu já tenho um recurso aqui de cada plataforma me permitir ativar um estudo paralelo, por mais que não seja 100% correto o estudo, mas já me traz alguma percepção. E eu posso, dentro daquele ambiente, seguir com a minha estratégia, né, fazendo as otimizações. Então, aqui eu acho que abre, né, um leque aí de possíveis experimentos, que até então a gente ficava muito preso a investimentos, a alguns players, e agora tem isso à minha disposição, tá bom? Outro recurso, testes AB. Pô, Alex, no treinamento, teste AB, eu faço isso aqui desde 1900 e bolinha, né? Não precisava nem saber disso. Só que aqui teve um ganho excepcional. O teste AB, a gente ficava limitado a fazer, e para ser corretamente na estatística dele, a gente ficava limitado a fazer de modo monovariável. Eu tinha que, sei lá, vou variar um call to action, vou variar apenas a imagem de fundo. Por quê? Eu tinha que segmentar a minha campanha para o mesmo público, né? Colocar o mesmo orçamento naquelas definições e variar apenas algum elemento. Então eu ficava muito preso a poucas variações para entender meu teste AB. A IA consegue fazer diversas variações no mesmo teste, porque ela consegue garantir uma veracidade estatística, consegue deixar um estudo estatisticamente correto. Então, aquela granularidade que eu até brinquei mais cedo, do tipo, o CTR na audiência X, no portal Correio do Povo, no período das 9 da manhã às 10 da manhã. Será que ele é melhor do que tudo isso, mas no Folha de São Paulo? Então, é uma granularidade que o ser humano seria difícil ajustar na ferramenta. Ela consegue fazer as simulações, entendeu? E aí, o teste AB aparece até depois aqui, ó, porque a plataforma já vai me dar todos os insights necessários, eu não vou precisar depurar isso por mim mesmo. Lembra aquela história que eu falei que eu sei mexer no Excel, consigo extrair minhas informações, mas eu demoro 5 horas? Agora eu demoro 5 minutos. Beleza? Media Forecast. Na minha opinião, dentro desse bloco, é o que vai revolucionar o mercado de mídia em termos de planejamento, porque Media Forecast, a gente está falando de recursos das ferramentas, de indicar para você quais resultados serão possíveis na ativação daquela campanha. Ela vai tentar prever que resultado de conversão, de clique, de engajamento, etc., você pode ter com a ativação daquela mídia com aquela mensagem dentro daquele contexto. Maravilhoso. Vai prever o futuro. Meu concorrente também vai usar isso. Vai adaptar. Então, por que eu quis comentar isso?
porque não é acreditar 100%. E outra coisa, essa previsão de futuro dentro das técnicas de modelo preditivo, então, portanto, aqui a IA generativa atuando em conjunto do Deep Learning, para isso dar certo, eu preciso ter uma base rica de dados. Riquíssima. São meus dados transacionais, meu first party, também são meus dados de campanhas que eu não ativei hoje para ter resultado amanhã, mas que eu venho ativando desde lá de trás, construindo a minha base de clientes, de possíveis clientes, a minha base de relacionamento. Então, esses dados são valiosos. Aí, dentro dessa dinâmica que eu já venho construindo, o meu forecast vai ser bem mais inteligente, bem mais acertado, tá bom? Segundo bloco, aqui são as análises e recomendações que todas as ferramentas vocês estão trazendo. É maravilha. Eu ativo a campanha, a ferramenta fala assim, Alex, está dando muito certo isso, está dando muito errado esse conjunto de coisas, te sugiro fazer tudo isso aqui. Dá um clique que eu resolvo para você. Tá? Várias ferramentas já estão trazendo esse tipo de informação. As análises do bom, do ruim e alternativas de como corrigir. Google Ads. Geralmente a alternativa de solução é dobre o seu orçamento. Né? Aí não é uma solução muito inteligente. E às vezes não é uma solução nem viável. Significa que esse campo eu não devo utilizar? Não, muito pelo contrário. Parte dele, as análises e recomendações são interessantíssimas. Significa que eu vou analisar. Ao invés de ter que eu montar todos os relatórios, já montou para mim, eu analiso e dou ok para aquilo que faz sentido. Beleza? Para fechar, pessoal, modelo de conversões, atribuição em diferentes contatos. Esse é um campo relacionado à atribuição de campanhas. Esse é um campo de aplicações de IA que vai tentar resolver o grande mistério, né, de mídia, que é qual foi a mídia responsável por vender aquele produto, por vender aquela geladeira. Será que a Luana, né, comprou a geladeira dela pelo anúncio do Instagram ou pela rede de pesquisa? Ou será que ela comprou no final de semana, quando ela voltou para Florianópolis, estava andando lá pelo calçadão, pegou um flyer de um rapazinho lá no centro, olhou para o lado, entrou na Descasar e comprou o produto? Pode ter sido esse cara que fez ela realmente comprar. Como saber isso, né? Esse é o grande mistério aí das campanhas de mídia. Eu acho que pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de recursos tecnológicos para desenvolver uma solução para isso, tá? A gente já viu muitas iniciativas. O próprio Google, o Google Analytics, tenta responder algumas questões, mas ele fica muito limitado à interação do clique. Ele fica, obviamente, limitado ao contexto digital, não consegue cruzar com o off, né? Salvo algumas particularidades, de repente você passar a ID de pessoas que passaram pelo local, mas isso é extremamente complexo, muitas vezes não é funcional. Só que agora a gente começa a perceber uma base de tecnologia que pode sim chegar para essa solução. Tá? AdServer, acho que é uma ferramenta que está bem evoluída para chegar na solução. O próprio Google, né, o GA4 ali, ele já está com um desenvolvimento de tecnologia bem além do que a gente via até então. Então pode ser que a gente em breve consiga responder que aquele carinha, bonezinho, entregou o flyer para o Luana, realmente foi responsável por vender a geladeira. E não todo aquele orçamento de Google Ads que a gente aplicou, ou de DSPs, de Meta, TikTok, por aí vai. Tá? Ou o contrário também, né? Acho que o ponto aqui é a informação. Uma vez que eu sei quais conjuntos de mídias são necessários para a venda dos meus produtos, o relacionamento com os usuários, eu vou conseguir ser mais inteligente. Lembra do e-commerce? Ele tinha a estratégia de ativar a comunicação dele para vender as blusinhas. De imediato eu vou pensar, shopping, rede de pesquisa. Mas espera lá, chega uma hora que você vai estressar a sua base, não vai ter mais quem comprar, porque senão alimentou todo esse funil. Significa que eu vou alimentar a torta e direito, audiências generalistas? Não, vou alimentar nos canais corretos. Como saber quais canais são esses? Ferramentas e soluções como essa podem me dizer, tá bom? Maravilha, pessoal. A gente chega aqui no nosso quarto e último bloco, tá? Então, infelizmente, não vamos ficar aqui até às 6. Vamos ficar aqui só mais uns minutinhos. Mas esse bloco de tendências emergentes, já deixo claro aqui que não é eu tentando prever o futuro para onde a IA vai, porque fatalmente eu erraria e teria que voltar aqui semana que vem para me desculpar e trazer para onde ela chegou, né? Aqui é mostrar para onde nós, enquanto profissionais, empresas, organizações, devemos ir, tá? Muito apoiado nas etapas que a gente observa para chegar na excelência de IA. A gente observa pelo menos 4 etapas para chegar nesse nível de excelência. Eu comentei com vocês que apenas 20% estão aqui na etapa de liderança, beleza?
E quando a gente olha para um contexto de mídia, a gente consegue dividir as ações de cada uma dessas etapas naquelas 3 frentes ali, né, do processo de compra, que é criação de conteúdo, mídia e personalização e a mensuração de insights, tá bom? Bom, vamos lá. Vou entrar em cada um desses com vocês rapidamente. Primeira etapa, conjunto de ações está relacionado, então, a gente construir uma base de área. Pessoal, aqui não é inventar a roda, aqui a ideia é utilizar o que existe para começar a trabalhar e entrar nesse universo. Tá? Aqui é fazer um redesenho do processo criativo. Não significa eu pegar a equipe de criação, mudar todos os parâmetros, não. Significa eu tentar ter mais comunicação entre as áreas, entender que tem particularidades de públicos, entender coisas básicas do tipo, o VT lá da televisão não necessariamente vai dar certo no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram. Não basta apenas eu cortar ou fazer alguma coisa horizontal e vertical. Já é ter essa primeira percepção, básica inclusive, de que eu tenho que adaptar minha mensagem para diferentes contextos locais e públicos. Tá? Utilização das ferramentas nativas, vou falar de novo aqui de algumas, né? Eu falei que não falaria de ChatGPT, Gemini, etc. Mas se está aí à disposição, vamos usar, né? Vamos usar. E aqui, principalmente no bloco 3, eu quis mostrar para vocês todas as aplicações existentes. Então vamos olhar para elas e ver qual que faz sentido dentro do meu contexto aí de mídia. Vamos acionar o meu parceiro ali que faz gestão das minhas campanhas e perguntar: está usando isso? Está usando aquilo? Como você usa tal coisa? Está fazendo sentido para a minha campanha? O que eu posso adaptar aqui no meu processo criativo para explorar esses recursos? Beleza? O grande ponto desse estágio é a organização de bases de dados primários. Todo anunciante tem uma fonte rica de dados primários da relação dele com o seu público, dele com seus concorrentes, inclusive. Organizar minimamente essas informações pode ajudar, e vai, na verdade, principalmente para essa segunda etapa. Porque a segunda etapa desse estágio de evolução é justamente implementar os casos de uso prioritários da organização. Aqui é usar a IA generativa, que agora a gente sabe que não é simplesmente para fazer uma imagem legal no Instagram. A IA generativa vai tentar estabelecer modelos preditivos e para isso eu preciso de uma boa base de dados. Ao estabelecer esses modelos preditivos, pessoal, eu consigo ser mais cirúrgico nas aplicações de campanhas que eu comentei ali. E o grande ponto desse estágio de expansão é criar mais camadas de dados que lá na frente eu vou conseguir ativar. Lembra aquela ilustração que eu fiz de um anúncio que ele estava sendo excelente apenas no Correio do Povo, apenas para um público específico, apenas num período do dia? De nada adianta eu ter essa informação na mão se eu não conseguir tomar uma ação em cima dela. Né? Pô, legal, o que eu faço com isso? Eu boto mais mídia ali, eu consigo colocar mais mídia ali ou não? Eu fico preso a colocar mídia na campanha como um todo. Então, essas camadas de dados, ela tem que ser uma camada que permita eu ativar a informação futuramente. Tá? Isso parte de você organizar suas estruturas de dados primários. Isso passa por você organizar a sua sequência de ativação de campanhas de mídia nas plataformas. Tá bom? Estágio de liderança. Pouquíssimos estão aqui. E agora a gente deu o primeiro passo para chegar lá. Estágio de liderança, pessoal, a gente fala aqui de integrar o fluxo da organização com IA. Tá? Vou dar um exemplo muito simples para ilustrar isso aqui. Por exemplo, comprei um tênis da Olympus. Esse tênis chegou na minha casa 5 dias depois. Adorei o tênis. Corri uns 5 km ali com o tênis. Aprovado. Estou felizão com o tênis. 2 dias depois, chegou para mim um cupom de desconto desse tênis. Com 30% de desconto. Eu fiquei pé da vida. Eu era promotor da Olympus. Agora eu sou detrator. Eu odeio com todas as minhas forças, porque eu gastei um dinheiro que eu não precisaria gastar. 30% de desconto, pô, desconto legal, né? O que acontece? Essa marca, por não ter feito uma integração de todo o seu fluxo de ativações, ela gastou dinheiro 2 vezes. Primeiro, ela gastou dinheiro por estar entregando mídia para um usuário que já comprou o produto, e segundo, ela gastou dinheiro porque ela me transformou em um detrator. Agora eu vou falar mal do Olympus. Tá? Isso é por uma falha muito básica que os líderes não estão cometendo. Integrar todo o fluxo. Pessoal, integração simples entre setor de compra, setor de logística, setor de mídia, ou ativação de um pequeno recurso da ferramenta que vai bloquear a veiculação para quem já comprou. É isso que a gente fala de integração. Tá? Só para reforçar um ponto, quando a gente fala desse estágio de liderança, pessoal, a gente tem que falar de investimento. Tá? Não é possível chegar no estágio de liderança
sem investir em tecnologia. Impossível. Só que eu queria trazer justamente essa ilustração. Nós estamos mirando no estágio de liderança para esse ano, tá? Estamos investindo forte em tecnologia, mas eu quis ilustrar isso para reforçar que esse investimento em tecnologia não é necessariamente eu contratar uma equipe de desenvolvedores, colocar um monte de dinheiro ali para desenvolver um mega software, uma solução ali, uma bala de prata. Não é isso, tá? Por exemplo, a gente já desenvolveu pelo menos umas 10 aplicações aí de IA que eu não gastei R$1 de desenvolvimento. Existe um monte de ferramenta hoje de IA disponível no mercado que, sem saber nenhuma linha de código, eu consigo desenvolver aplicações. Quer ver uma que a gente fez? Dor clássica de quem opera muitas campanhas. Eu tenho todo dia chegando campanhas do Paraná, Rio Grande do Sul, do Maranhão, Minas, todos os estados. A gente tem campanhas de todos os segmentos no Brasil todo. Então, diariamente, eu tenho ali cerca de 30 campanhas para configurar. Cada campanha tem seu conjunto de peças. E aí, diariamente, eu me deparo com o erro de essa peça está num peso maior, essa peça aqui está faltando uma borda, essa peça aqui não tem todos os formatos, tem mais caractere que eu deveria, ou seja, não atende especificações. Problema super comum, problema banal, mas que me pesa a operação em horas, porque a campanha tem que ser configurada hoje, tem que entrar no ar. A gente desenvolveu um robozinho que consegue identificar tudo isso em segundos. No momento que o anunciante me mandou um e-mail com suas peças, esse robozinho já age, já interpreta e já valida. Isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. E eu desenvolvi outra aplicação que olha para tudo isso, já compila e dispara o e-mail falando o que tem que corrigir. Antes, eu gastava horas. Agora, em 5 minutos está resolvido. Zero custo de desenvolvimento. Mas uma mega aplicação que resolveu o problema do meu dia. E agora eu tenho minha equipe fazendo sabe o quê? Reuniões estratégicas com os clientes. Falando, olha, isso aqui está super legal, isso aqui vamos modificar, vamos trazer para esse canal de mídia, olha, surgiu tal inovação que vamos testar contigo, o que você acha? Está sendo estratégico, beleza? Então, investimento em tecnologia é mais do que realmente colocar dinheiro em desenvolvimento, é desenvolver uma dinâmica que a gente possa explorar essas ferramentas, possa inovar em cima do que já existe, tá bom? Transformação, criando ciclos virtuosos. Isso aqui, pessoal, é a última etapa de evolução e essa é uma etapa utópica, tá? É uma etapa que todos nós devemos mirar. Todos nós devemos, dentro desse contexto de compra de mídia, buscar produzir um conteúdo individualizado, em que não vai olhar a persona, mas vai conseguir identificar as pessoas, vai conseguir mostrar mensagens customizadas para aquela que quer a previdência, para aquela que quer investimento imobiliário, lembra dos exemplos? Vai conseguir ativar essa mídia de uma personalizada, mas também tendo um entendimento de qual resultado eu vou obter em cada canal de mídia, porque eu fiz toda uma previsão de resultados, já que eu tenho um modelo preditivo bem estabelecido. Mas o ponto alto desse estágio de transformação, na minha forma de ver, é aquele último ali, que é o controle de tendências para além de indicadores de campanha. Pessoal, no final do dia, convenhamos, pouco importa se o CPM está bom, se o CPC está bom, se o CTR está legal, o que importa é se eu vendi mais, o que importa é se eu garanti mais conhecimento da marca, o que importa é se eu aumentei minha base para pessoas que realmente estão me considerando, o que importa são os resultados de negócio. Resultados de negócio que não são somente as vendas, né? Resultados de negócio que são todo um contexto de empresa, né, de relação com seus possíveis clientes. Tá bom? Para fechar, pessoal, se eu trouxe a vocês que 20% somente estão nos estágios avançados de IA, significa que 80% não estão. Eu quis propositalmente trazer isso para reforçar que a gente tem uma grande oportunidade na mão de sair à frente, né? O mercado está iniciando isso aí, então dá para a gente acelerar. Aqueles que estão evoluídos, estão tendo um retorno maior, estão conseguindo reduzir muito seus custos. Aqui não é uma redução de custo de demissões, de substituição de pessoas, aqui é uma redução de custos de minimizar a parte operacional, conseguir ser mais estratégico, conseguir ser mais inteligente no nosso dia a dia. Assim como foram diversos outros acontecimentos na história da humanidade que se transformaram como viradas históricas, né? A gente está vivenciando mais uma virada histórica, né? É cruel, a gente está no período de transição, mas a gente tem mega oportunidades aí em mãos para sair à frente, tá bom? Então, a dúvida não é se, mas sim quando e quão rápido a gente vai entrar nessa jornada aí. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês.